Bom dia, com os alunos do primeiro ano, dando continuidade ao assunto geopolítica dos conflitos. Hoje, hoje vamos falar sobre a Primavera Árabe e falar sobre a situação que ocorreu na África do Sul. Presta atenção, vem comigo. Nós já comentamos sobre essa questão da Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? Deixa eu explicar para vocês. O mundo árabe, o mundo conhecido como mundo árabe, é um conjunto de países que tem como cultura o islamismo. Certo? Países que são islâmicos, países que são da religião islâmica, são rotulados como países do mundo árabe. Ok? Esses países do mundo árabe, a maioria deles encontra-se no Oriente Médio, como é o caso da Síria, como é o caso do Afeganistão, como é o caso de outros países. Está dando para entender? Mas há países que são do mundo árabe e que estão no norte da África. Então, o norte da África também é conhecido como mundo árabe, porque são países muçulmanos. Tradicionalmente, o mundo árabe, os países do mundo árabe, anota depois, países do mundo árabe são liderados por ditadores. E como você já aprendeu, um país que tem um ditador é um país em que o povo sofre, porque o ditador não pensa no povo, pensa nos seus interesses. Isso é a ditadura, é oprimir o povo. E tem hora que o povo não aguenta. Quando o povo não aguenta a opressão, o que é que o povo faz? Ou o povo foge desse regime político, e aí são os refugiados políticos, ou vai para a briga. Aí tem uma guerra civil. E aí muitas vezes não aguenta a guerra civil, aí são os refugiados de guerra. Se eu sair antes de brigar, é refugiado político. Se eu sair por conta da guerra, é refugiado de guerra. Lembra da Síria? Houve a guerra, houve toda uma situação que eu expliquei na aula sobre Síria, que está gravada na plataforma, e o povo não aguentou a pressão do ditador Bashar al-Assad do mundo árabe. Aqui é a mesma coisa. Essa região da África, vocês já aprenderam isso no fundamental. A África ela é dividida em duas grandes partes. Você tem o deserto do Saara como referência. Os países que estão em cima, os países que estão ao norte do deserto do Saara, são chamados de Magreb. Magreb, famosa África branca. São países em que predomina a população branca, ok? Já ao sul do deserto do Saara, que é a maior parte, que tem o maior quantitativo de pessoas, que tem maior quantidade de países, é a África negra, que é o que a gente conhece, que a gente vê muito, a savana, os negros, os conflitos. África subsaariana. Subsaariana. Está dando para entender? O que eu quero discutir com vocês não é sobre a miséria e a pobreza da África, porque a aula não é sobre África. É para falar sobre a Primavera Árabe. E o que foi a Primavera Árabe? Foram manifestações das pessoas que viviam na África. Em que parte da África? Viviam na parte de cima, Magreb, países árabes, países com ditadura. O povo não aguentou e se revoltou. Foram às ruas, se manifestaram, 2011, e muita morte, muita violência, mas algumas conquistas. 3 países são marca quando se fala disso. Presta atenção agora, viu? Nós temos o Egito, nós temos a Líbia e nós temos a Tunísia, ok? 3 países do mundo árabe na África. Tem outros. Marrocos, Mauritânia, a gente não precisa saber de todos, só para a Primavera Árabe.
que é que acontece? No Egito tinha um ditador que oprimia o povo e o povo não aguentava. O nome dele era Hosni Mubarak. Não precisa anotar essas coisas, eu vou mandar para vocês alguns mapas mentais bem interessantes. Hosni Mubarak, ok? Hosni Mubarak. Na Líbia, tinha um ditador que esse povo fica 20 anos, 25 anos. O nome do ditador da Líbia era Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, ok? Oprimia o povo. E na Tunísia, também tinha um ditador. E o nome dele era Ben Ali. Ben Ali. Esses três camaradas governaram por várias décadas e oprimiam as pessoas para atender aos seus objetivos. Então tinha corrupção, tinha miséria, tinha fome, mas eles viviam na boa. Até chegar um momento em que, o que foi que houve? Lá na Tunísia, onde governava Ben Ali, o povo não aguentava mais a falta de oportunidade, o povo não aguentava mais essa situação. Aí um cara, que eu esqueci o nome dele, que não aguentava mais essa situação, ele resolveu, e a internet começando a crescer, 2011, começando a ganhar o boom, esse camarada, para protestar contra o governo, foi à praça pública e tocou fogo no corpo dele e transmitiu isso. Né? Esqueci o nome dele. Aí foi, todo mundo viu isso. Então isso foi o comecinho. E aí o povo, meu Deus, por que fez isso? Vê que situação. Aí alimentou a Primavera Árabe. Aí começaram as manifestações. Que tem alguns autores que chamam essa revolta de Revolução Jasmim. Mas não se preocupe com tantos detalhes de informações, que isso não é de cair no SSA. Como é o nome dele? Mohamed. Todo ele é Mohamed. Eu não me atrevo a dizer. Mohamed Bouazizi. Ele ficou hospitalizado um tempo, né, sendo cuidado, mas chegou a falecer. Os ditadores todos já faleceram, morreram. E aí você tem novos ditadores, mas que às vezes administram de uma forma diferente. Entendido? Primavera Árabe que alimentou essas revoltas mediante essas opressões. Imagina se você vivesse oprimido. Você que não vive oprimido, vive revoltado? Não é? Chega em casa, não é carne não, é? Pelo amor de Deus, é frango, é? Não aguento mais. Pense numa revolta, não é? Eita, esse banho frio é dose. Reclamando que tem carne para comer e que tem água para tomar banho. Imagina você não ter essenciais. Você não ter água, você não ter saneamento, você não ter alimentação. Você viver numa situação de dificuldade. Eu postei até no grupo de vocês, né? Um link para você ver como é mais ou menos a situação lá na Síria. Viram? Algumas pessoas viram e chegaram a comentar como era e como ficou depois da guerra. Cenário de filme. Os negócios, meu filho, destrói, derruba, acaba com tudo. Bom, agora vem África do Sul. Presta atenção. África do Sul. África do Sul. Está nessas bandas aqui debaixo da África. África do Sul é um país. E esse país ele é um pouco diferente dos outros, porque ele tem 3 capitais, tá? Só curiosidade, Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo. Não é política, outra administrativa, não precisa se preocupar com isso, não. O que é que tem de mais aí? Presta atenção. Como a África é um continente rico, sabia disso? É um continente de contrastes. É rico de forma mineral, de forma natural, tem muita riqueza, tem marfim dos elefantes, tem diamante, tem muita riqueza na Nigéria, em vários países, beleza? Então é um território que na época da colonização, lembra da Primeira Ordem Mundial? O critério de poder era o quê? Territorial, queria dominar a Europa, veio para cá. Bélgica, Portugal, Inglaterra, vieram para cá tomar conta. Fizeram até uma conferência, minha gente. Conferência de Berlim, para dividir, parecia um pedaço de pizza. Isso aqui é meu, isso aqui é teu, isso aqui é teu, isso aqui é meu. Tá certo? E vocês vão entender que essa divisão que eles fizeram alimentaram problemas. Foram as fronteiras artificiais, são países com fronteira reta, sem respeitar cultura, nada, aí alimenta.
Aqui embaixo, África do Sul, colonização britânica, colonização, né, e opressão dos colonizadores. E aí acontece a mesma coisa aqui. Preste atenção. Colonização de exploração, feito aconteceu no Brasil. Escravidão, como aconteceu no Brasil. O que era que os colonizadores faziam aqui? Exploração das riquezas, principalmente o diamante. Tem até um filme, minha gente, Diamante de Sangue. Já viram esse filme? É um filme que mostra isso, é com Leonardo DiCaprio e com outro cara lá, que mostra exatamente essa relação na África do Sul, de opressão, tudinho. E aí, o governo resolveu implementar uma medida racista. Que medida racista é essa? Como você sabe, o racismo é a aversão, né, de uma raça com relação a outra. Presta atenção para aprender. Racismo não é preconceito contra o negro. Racismo é preconceito contra a raça. Então, o negro, ele pode ser racista quando ele critica, quando ele quer ver longe um branco. É racismo. Mas a maioria é de branco com negro, ok? Por conta do processo de escravidão, enfim. Esse modelo de opressão racista chama apartheid. Apartheid. Esse regime racista apartheid foi muito violento. Tinha bairro que o negro não podia ir, não podia passar, tinha hora. Não tinha acesso a recursos como, às vezes, farmácia, hospitais, escolas. O povo negro ficava marginalizado. E era o povo que vivia lá, a maioria. Evidentemente que isso vai passando o tempo e o povo também não fica satisfeito. Presta atenção. Aí começa o quê? As revoltas, as manifestações contra o governo racista, do apartheid. Evidentemente que algumas pessoas lideraram esses movimentos. E um deles foi quem? Nelson Mandela. Lá conhecido como Mandiba, tá bom? Nelson Mandela, advogado, um camarada que tinha lábia, tinha o poder de oratória, de manipulação de massa. Ele e outros lideravam os movimentos contra esse regime, que é um regime desumano. E o que é mais fácil para o governo? Mandar prender todo mundo ou prender só o cabeça? Então, o governo prendeu os líderes só porque discursava contra o governo. Acaba não fez crime nenhum. Ele só dava a opinião dele contra o governo que não queria, que queria igualdade, que queria respeito, só isso. E prenderam Mandela. Preste atenção, ele e outros. Perseguiram a família, enfim. Mandela ficou preso mais de 20 anos. E quando ele estava na cadeia, ele poderia se revoltar, não poderia? Ele poderia fazer de tudo. Mas na própria cadeia, ele começou a fazer o seu movimento, começou a ensinar, começou a botar uma biblioteca, a ler livros, a promover esse tipo de situação. O que é que acontece? O mundo ficou sabendo dessa situação na África do Sul. E lembre-se que a colônia exportava diamantes para o mundo inteiro. Com essas manifestações, o povo nas ruas, isso chega, todo mundo fica sabendo. E aí, o que é que os líderes políticos fizeram? Opa, eu estou comprando diamante da África do Sul e a situação está desse jeito lá. Não vou comprar mais não, sabe? Quando você compra produto roubado, quando você compra produto roubado, você alimenta o crime. Tem um cara que rouba um celular e você compra, ele pensa o seguinte: estou ganhando dinheiro, vou continuar roubando. Você alimenta a cadeia. Comprar produto pirata é alimentar coisa errada. Você não pode. A partir do momento que eu estou comprando diamante, mas eu estou comprando diamante de onde? Da África do Sul. E o que é que tem lá? Apartheid, eu não concordo, então eu vou deixar de comprar. Então os países deixaram de comprar diamante e a colônia começou a não lucrar. Não começou a dar o dinheiro que se esperava.
Aí o governo chamou Mandela para conversar. Mandela, vamos conversar. Eu vou te fazer uma proposta. Você vai discursar para a população de que a situação vai melhorar, tá certo? Para que o povo volte a comprar os diamantes da gente e a gente lhe liberta. Você fica livre, diz ao povo que a situação vai melhorar e o povo volta a comprar os diamantes da gente. Mandela disse o seguinte: eu vou ficar livre, mas meu povo vai continuar preso. Pode me botar na cadeia, pode me deixar preso. E isso durou, minha gente, de umas 11 tentativas. Vem, sai, volta, tem que libertar, tem que acabar. E ele não arredava o pé. O governo, até para tapear, criou um bairro chamado de Soweto. E disse o seguinte: pronto, esse bairro, essas casas populares são para vocês. Está vendo que a gente está pensando em vocês? Mas não tinha saneamento, não tinha iluminação, não tinha transporte, não tinha nada. Era uma forma de afastar ainda mais o povo. Percebe? E a situação. E a situação não melhorava. Até que chegou um momento que chamaram o Mandela e disse assim: Mandela, qual é a sua proposta? Porque a situação aqui está um caos. Eu quero ficar livre. Se passaram muitos anos, minha gente já mudou o regime político, se tornou independente. Eu fico livre, a gente bota eleição, eu vou me candidatar. Se você ganhar, eu lhe apoio. Se eu ganhar, eu vou ser o presidente. E aí, Mandela se candidatou a presidente, venceu, evidentemente, as eleições, e a primeira coisa que ele fez foi o quê? Acabar com o apartheid. Agora todo mundo era irmão, todo mundo convivia, todo mundo vivia, estava tudo ok. Beleza? E aí, como Mandela tinha essa ideia de paz, presta atenção, muita gente achou que Mandela ia se vingar dos brancos, porque os brancos continuaram lá. Só acabou o regime. E aí Mandela, no seu governo, metade negro e metade branco. Eu quero os brancos trabalhando. Segurança particular de Mandela, negros e brancos. Dentro da casa de Mandela, negros e brancos. E o povo negro não entendia como é que pode os brancos perseguir, matar família, perseguir esposa, tudinho, ficar 27 anos, se eu não me engano, preso. O camarada sair e ainda ficar ajudando esses brancos. Sabe o que foi que ele disse? O exemplo tem que vir de cima. O exemplo tem que vir de cima. Tanto é que no discurso dele, sabe o que foi que Mandela falou? Daniel, sabe o que foi que Mandela falou? Deve saber, né? Sabe o que foi que Mandela falou? Disse o seguinte, com relação ao apartheid. Discurso, né? Numa das falas dele, ele disse o seguinte: ninguém nasce odiando um negro. Ninguém nasce odiando. As pessoas aprendem a odiar. E se elas aprendem a odiar, elas podem aprender a amar. Né? Então, ter preconceito com alguém, a pessoa que aprende a ser preconceituoso. E do mesmo jeito que aprende a não gostar de negro, de homossexual, sei lá do que seja, aprende também a respeitar as diferenças. Então, Mandela teve esse discurso por conta disso, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? E teve recentemente a Copa do Mundo de Futebol na África do Sul, né? Onde todo mundo queria conhecer essa figura Mandela, tirar foto, né? Porque é uma personalidade. No dia da abertura da Copa do Mundo, vê como são as coisas. A neta de Mandela morre num acidente de carro batido no poste. E Mandela entendeu que a figura dele para o mundo era muito importante. Então ele não foi ao velório da neta porque ele tinha uma importância mundial, era uma imagem, uma mensagem que ele queria passar. Então ele ficou na abertura dos jogos, tirou foto com todo mundo e depois foi com as questões, né, de família, tudinho e tal, viveu até um tempo, faleceu, e aí a África do Sul cresceu novamente com o fim do apartheid, hoje é uma economia emergente, faz parte do G5 com o Brasil, Rússia e China, crescente, tá? E a África do Sul vem minimizando as desigualdades sociais ao longo do tempo, mas ainda assim a gente tem muito sofrimento, miséria e desigualdade, uma vez que eu tenho um problema histórico que não posso resolver em 10 anos, em 20 anos, não é assim que se resolve. Entendido? Então foi um modelo que manchou. E esse movimento do apartheid não aconteceu só na África do Sul, não. O racismo é muito forte. Sabe aonde?
nos Estados Unidos. Aí de cabeça aí foi recente. Né? Lá nos Estados Unidos teve o movimento Pantera Negra. Tanto é que até o ator que fez Pantera Negra, né? Ele também participava desses movimentos contra o racismo. Você tinha lá movimentos religiosos, Ku Klux Klan, figuras importantes, Martin Luther King, que discursava e combatia, né, esse preconceito contra o negro, e até hoje a gente precisa dessas coisas, tá? Porque o ser humano não respeita as diferenças. George Floyd, recentemente, tem até uma série na Netflix, minha gente. Eu vou procurar o nome e vou passar para vocês. É um documentário de 32 minutos. O camarada acorda, um negão acorda na casa de uma mulher, como se tivesse passado uma noite juntos. Aí ele sai, desce do apartamento dela, vai nas ruas, pega um café, um policial branco faz dizer, ei, vai para onde? Pega a mochila, que é isso? Aí o cara, oxe, não tem nada na minha mochila não, que não sei o que, puf, mata o cara. Na hora que dá um tiro no cara, ele acorda, como se fosse um pesadelo. No quarto da mulher, com a mulher lá, tudinho, ele levanta. Só que quando ele levanta, imagina que no primeiro momento ele levantou e derrubou um copo de água. Né? Alguém buzinou do lado de fora, teve uma batida. Aconteceu isso antes dele sair. Quando ele acordou, e aí ao se levantar assustado, ai meu Deus, que ainda bem que foi um sonho. Quando ele se levantou, o copo caiu. A buzina tocou. Ou seja, se repetiu. Aí quando ele desce, vai na banca de novo policial. Ei, não sei o que, não sou eu não, que não sei o que, tá? Puf, outro tiro, ele acorda de novo na cama. Aí eu, shit, que situação, de novo, mesmo sonho. Quando ele se levanta, um copo cai. Ele, opa, tá se repetindo. O caminhão buzina bate. Aí quando ele sai agora, ele já não pega a rua da esquerda, ele já pega a rua para a direita. Oxe, eu vou fazer isso de novo nada, ele já vai para outra rua. Aí o policial tá passando, ei, vai para onde? O outro policial. O mesmo policial em outro lugar. Ou seja, a ideia do filme é que, independente do que ele faça, independente de quem ele seja, o rótulo dele, de negro, rotula ele como um possível bandido. Não é? Quem nunca ouviu a história de que um cara branco correndo é atleta, um negro correndo é bandido, tá fugindo. Né? Uma pessoa é preconceito, minha gente. Querendo ou não, todo mundo é preconceituoso. Mais ou menos, mas é. Eu sou preconceituoso. Eu preciso dizer isso para vocês. Eu sou preconceituoso com nutricionista gorda. Eu sou preconceituoso com dentista que fuma. Eu sou preconceituoso com dois negros com a camisa de Santa Cruz numa moto chegando do meu lado de noite fazendo assim, ei, boy. Sou. Infelizmente. Sou. Isso significa dizer que aqueles dois camaradas com a camisa de Santa Cruz numa moto perguntando, ei, boy, vai me roubar? Não. Significa dizer que o fato do camarada ser dentista e fumar significa dizer que ele não é um bom profissional? Não. Mas é aquele exemplo, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não. Se fumar, fica amarelo. Aí fica reclamando com um cara com os dedos amarelos. E a nutricionista gorda mandando eu emagrecer. Como berinjela? E a senhora vai comer também, não? Não é? Só que às vezes tem problema de tireoide, tem problema hormonal. E isso não faz com que a pessoa que seja gorda não seja uma boa nutricionista. Percebe? Então existe esse tipo de coisa. Porque parece que o ser humano ele tem como marca principal pré-conceito. E o que é pré-conceito? O que é pré? É uma coisa que vem antes. Nem assim a pré-história. Pré-conceito é uma opinião que eu tenho a respeito de alguém antes de conhecer. Eu já passei por muito preconceito. É o povo que dizia o seguinte, meu irmão, eu te achava muito chato. Meu irmão, tu tinha uma cara... Eu estou trabalhando. Um minutinho. Camarada, pede o raciocínio. Tu é muito chato. Eu olhava para tu, achava tu muito amostrado. Rapaz, tu pense. Aí quando conhece, diz isso a mim. Eu achava que tu não valia nada. Mas depois que conhece, se engana. Quem nunca, velho, tem raiva de alguém e nem conhece direito? Sabe assim, o santo não bateu. Você nem convive assim, aquela pessoa, chama ali. Nem conhece. Já rotula a pessoa. É do ser humano.
rotular, ter opiniões, criticar, e isso trazendo para essa época, aí é que dá. Ainda por cima, negro, que antigamente escravo não era visto como gente, era visto como coisa, era visto como propriedade, minha gente. Negro era visto como propriedade, feito uma bicicleta, feito uma enxada. Propriedade, não era visto como gente. Aí como é que eu vou respeitar um negócio que eu não vejo como gente? Por isso, minha gente, tem tanto filme. 12 anos de escravidão. Minha gente, 12 anos de escravidão mostra um título, um pouco do que essa galera sofreu. É bronca, assista. É sofrimento por cima de sofrimento. É lapada por cima de lapada. E ainda não simboliza nem o que você possa imaginar do que eles passaram. Não é? Mas fala de forma bonita, porque não pode mostrar na televisão a realidade. Mostra a realidade para certas coisas, mas para outras não. Querido, vou parar de gravar aqui.